Deixa eu te dizer uma O coisa. pessoal gosta. Quando a gente grava com alguém, a gente ganha alguns seguidores. Aham. Os seus seguidores são sempre muito fofinhos Eles comigo. são fofos, Eles né? são carinhosos. Aqui é metalinguagem, ó. Metalinguagem. Aqui, ó. O que vai ficar isso? Porque realmente eu sou uma pessoa extremamente acelerada. O pessoal fala, nossa, e as plantas aí? As plantas são o que me aterram, me colocam aqui, ó, da vontade imediata de fazer o quê? De tirar a mochila. Pegar um livro. Cadê um livro pra ler? Ó, você fala olá, pessoal, tudo bem? Pra cá. Pra cá. Tá. Eu vou falar, você fala olá ou você fala oi? Eu falo Salve, seres biófilos. Tá bom? Salve, seres biófilos. Vamos falar junto? Junto? Pode É. ser. Fala, olá, pessoal, tudo bem? Salve, seres biófilos. Ao mesmo tempo? Mas ao mesmo Isso, tempo, tá bom. Isso, tá bom? 3, 2, 1. Olá, Salve, pessoas. Olá, pessoas não. De novo. Vamos lá. Olá, pessoas. É tão Eu vou usar tudo isso no cinza. Vou colocar erro de gravação. Vai. Será que vai dar ruim? Não vai não. Não. Tá, 1, 2, 3 e... 3, 2, 1. Olá, Salve, tudo bem? seres biófilos. Eu tomei alguns segundos Sim, do seu Instagram. E você está pegando do seu. do canal Jardim Canal Onírico. Jardim Onírico. Queria E agora? convidar vocês que estão aqui no Conta Gota para dar uma olhada no episódio do canal Jardim Onírico em colaboração com o Conta Gota. E vocês aí do canal Jardim Onírico, queria também convidar vocês para dar uma olhada no canal do Conta Gota, que a gente está fazendo um episódio collab. Na verdade, eles vão assistir juntos, né? Vão tudo junto, tudo misturado. Só que o Ariel foi para um canto, eu fui para outro. E tem conteúdos que se complementam. Então, gente, segue com a gente porque Vocês todos. vai estar demais. Muito obrigado. Bora. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Olha lá. Então, ó, você tá linda, como sempre. Obrigada. E agora vocês vão ver a inteligência dessa mulher, que é, além de marqueteira, Sim, uma linda produtora de plantas. muito obrigada. Com episódios nesse canal. Se você não viu os episódios com Vivian e Tommy, Precisa ver. precisa ver. Eu adoro. Eu já assisti umas 3 vezes cada um deles. Ah, então é você que está trazendo essa audiência maravilhosa. Exato, Não, mas é uma audiência que vai super bem. Deixa eu O te pessoal dizer uma gosta, o coisa. pessoal gosta. Quando a gente grava com alguém, a gente ganha alguns seguidores. Aham. Os seus seguidores são sempre muito fofinhos Eles comigo. são fofos, Eles né? são carinhosos. Eles são maravilhosos, eu amo os meus seguidores. E teve um amigo meu que gravou com a gente recentemente, o Beguni, que mora na Alemanha. Chique. E ele gosta de begônias, então é Beguni. E ele tava morrendo de medo. Eu falei, puta, eu vou ser cancelado, eu vou ser isso. Imagina, o pessoal Imagina. é muito... Não, o pessoal do seu canal é bem de boa mesmo. É muito legal, o pessoal é muito legal. E meu amor, claro, o stand de vocês sempre salta aos olhos, tem iluminação, luminotécnica, plantas maravilhosas. O que este Veiling Market que vocês trouxeram para cá como pensamento ou como proposta para a população, para nós pobres mortais e para os compradores e para os lojistas? O que a Magna pensou para essa edição? Nós não tínhamos um grande lançamento para essa feira. Nem precisa toda vez ter, né? É porque, eu não sei se vocês sabem, demora um pouco para a gente ter novas plantas. Então, ter 3 lançamentos por ano, que é mais ou menos o ritmo de feiras que a gente tem, é quase impossível. Claro. Então, a gente quis trazer uma proposta de como ambientar tá lindo. o nosso mix de produtos. Então, a gente tem aqui um loungezinho, né? A gente fez um espaço, uma senhorinha assim afortunada, né? Pode fazer na casa dela. Chique, né? Muito chique. Daí você falou uma coisa que a gente abordou no episódio com vocês. Por exemplo, temos orquídeas aqui, tem as orquídeas que a Magna Flora vende, para além de crótons maravilhosos, ficus. Mas as orquídeas que a gente vê aqui é um processo que começou 2 anos atrás, né?
Muito antes que isso, né? Muito antes, né? Porque tem a parte da hibridação, Isso. vocês vão lá para o Havaí, vocês falam com o hibridador, isso. depois vai para Tailândia, depois vem para cá. Isso. É um processo... Então, vamos supor que a gente não precisa escolher a variedade, a gente não no processo de melhoria. A gente decidiu, queremos produzir essa variedade de orquídea. A partir do momento que eu decido que é essa que eu quero, eu preciso introduzir um broto dela, então um novo broto aqui que é cheio de células meristemáticas, no laboratório na Tailândia. Esse processo de propagação na Tailândia dura 2 anos. Então o laboratório demora 2 anos para me entregar meu pedido de X 1000 mudas de orquídea. Isso é despachado via avião, chega para nós, e a partir do momento que isso chega no Brasil, são pelo menos 2 anos para ela estar florida e ser comercializada. Aham. Então é um processo... É um processo... Bom, é longo. No episódio a gente explorou isso, o quanto a gente tem que respeitar os produtores que empenham o dinheiro, em inglês fala upfront, né? Em adiantamento, para que o negócio de fato esteja nas nossas casas com qualidade anos depois. Então, de fato, isso é um processo maravilhoso. Parabéns. O stand de vocês está lindo, vocês vão ver essas imagens que estão aqui, vocês veem que de fato a parte, né, quando você coloca um maciço junto, quando você pensa em cores, e não precisa ser uma coisa muito cara. Não. Ele é bem acessível, inclusive. Exatamente. Dá para ter beleza com acessibilidade, né? Às vezes você ganha beleza com o volume. Acho que um dos exemplos mais clássicos é que a gente faz croton. Croton, planta da vovó, né? Poderia ser só mais uma plantinha. E a gente não, a gente gosta de explorar o potencial do croton. Então a gente cuida bem da nutrição, a gente faz as plantas grandes, a gente não tem vasinhos pequenos, a gente só tem vasos grandes. Porque a gente quer explorar o potencial mesmo da planta adulta, da cor no seu máximo, não um brotinho que está meio verde, que não está com a cor madura. Então é isso. Perfeito. Então, e aí a gente faz os grandes maciços, a gente tem paredes aqui atrás de croton, que é justamente isso mesmo. Exato. A repetição que traz a exuberância. Perfeito. Bom, sigam a Magnaflora. Toda quarta-feira tem conteúdo tem no ar. conteúdo no ar, aulas, dicas, beleza, inteligência, enfim, tudo o que vocês esperam de um produtor sério e que sabe o que fala. Então, muito obrigada. Parabéns mais uma vez, está lindo isso aqui. Obrigada. E Magnaflora. Bora lá. Professor Hélio, que espaço especial. Obrigado. Qual que foi o impulso? Qual que foi o briefing? O que o Vaillant falou? Assim, o que queremos? Ou era um papel em branco, falar, faz o seu jeito aí? Não, esse trabalho é um trabalho estruturado aqui na cooperativa. Nós temos um núcleo de pesquisa e tendência que já funciona há 5 anos. Maravilha. E além do trabalho cotidiano, com os produtores, com as pesquisas e com os estudos que é feito de uma maneira geral, nós temos o espaço cenográfico que acontece 2 vezes por ano, durante os Valley Market de março e setembro. Então, o que acontece? A gente agora já pensa no próximo edição, a gente fala o que vai ser montado aqui no espaço cenográfico para trazer uma reflexão sobre as tendências contemporâneas. Tá. Então, esse não é um espaço assim de demonstração de produto, não é um espaço comercial, ele é um espaço de reflexão. Porque nós estamos querendo olhar o futuro, a floricultura de amanhã, o que está marcando a tendência e não está atendido pelo mercado ainda. Entendi. Que possa tanto inspirar o florista, o lojista que vem aqui visitar, que também é a nossa missão, mas principalmente também despertar a curiosidade do nosso produtor cooperado para ele olhar para novas possibilidades de cultivo que vão atender mercados emergentes. Perfeito. Então, muito do que está aqui hoje, você não tem uma oferta ainda estruturada no mercado. Tá. O florista muitas vezes vem buscar aqui, não encontra o que precisa, até para montar esse tipo de cenografia, de arranjo. O delfínio é uma planta que falta muito no mercado, flores azuis cacheadas faltam no mercado. Enfim, a gente identifica tudo isso. O consumidor quer, o florista precisa e o mercado ainda não está atendendo. Então, isso é uma tendência futura forte, porque você tem breeders trabalhando com isso. O Breeder Invest 8
10 anos para relançar uma cultivar dessa do século XVIII, Aham. ele não está pensando numa temporada, ele está Claro, pensando perenidade. num futuro Longo de prazo. muitas décadas. Longo prazo, perfeito. Tô aqui, encontrei o Raí, né? Tô filmando com ele, estou filmando aqui, tem 2 microfones, 3 microfones, Aqui 5 é, microfones. aqui é metalinguagem, ó. Muita linguagem. Aqui, ó. Ó. O que vai ficar isso? Dá uma olhada que meu filho fez com meu celular, olha que bonito ali, ó. Olha ao contrário, olha pro outro lado. Olha! Quem tem filho tem tudo. Exatamente. E aí, chegou agora? Cheguei agora, vim direto para Arranjos Florais, passando aqui pelo Palácio de Cristal, inspirado na obra de 1984. Memória boa, né? Que É, o sabe Hélio tudo. foi responsável por conceber. Doutor Hélio manja tudo, meu. Hélio. Consultor Coisa de tendências linda. do Veile. Até tava falando aqui, olhando o espaço, essa cadeirinha, vem comigo, vem comigo. Vai dizer que não parece um jardim onírico de alguém que nós Com certeza, não Esse tenho espaço dúvidas. tá maravilhoso, olha essas Cara, plantas, bela seleção. essa magnitude Tá bonito mesmo, cara. Eu do adorei. palácio. E essa Monstera Flame do seu lado, só plantas muito bonitas. Max Flame. Bromeliace, Arace, Araces. Orquidácea aqui da Magna Flora. Arecas, Arecai. E aí? O complicado é que um lugar desse, ele é pensado não pra gente tá com essa energia que a gente está nesse momento, assim, acelerado. É pensado pra sentar, parar. Ainda mais uma galera acelerada que nem esse nosso amigo aqui. Não ó, é? que a milhão. Respirada, dar uma respirada e contemplar. Desacelerar e curtir, contemplar. Porque realmente eu sou uma pessoa extremamente acelerada. O pessoal fala, nossa, e as plantas aí? As plantas são o que me aterram, me colocam aqui, ó, da vontade imediata de fazer o quê? De tirar a mochila, Pegar um livro. dar, Cadê um livro pra ler? se acomodar, ficar confortável, Exatamente, cara. tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. Eu gosto muito de café. Ficar aqui no meio, porque quem tem jardim sabe que cada folha que cresce, cada furinho que acontece, e quem está observando consegue ver essa evolução do jardim. Não é algo estático, isso não é objeto. Isso não é objeto. As plantas têm o seu desenvolvimento e ver isso acontecendo que eu acho que é um dos prazeres da vida. E ter esse espaço aqui no meio do caos que é uma feira com 180, 190 boxes e gente pra cá e gente pra lá, é uma maravilha. A última vez que a gente gravou foi lá no Plantarum. Exatamente. Você fez uma piadinha comigo. Fiz E uma eu tô com a piada mesma de calça. novo, Eu você tô com a tá- mesma calça e não vou fazer pra insider nenhum tipo de propaganda, porque agora eu não tô me pagando. Então, Então tá certo. tua primeira vez aqui no Veile Market? Primeira vez. E Tinha sido convidado uma outra oportunidade, mas a agenda não permitiu. Aí dessa vez a gente se programou. A ideia é vir os 2 dias aqui, muito bacana, né? Impressionante. Impressionante, Né? e a- Impressionante o tamanho, velho. O tamanho, você vê que são metros e metros quadrados. Sim. E a qualidade vegetativa das plantas, a maneira que eles realmente pensam no evento, né? E uma coisa que é legal para quem não vem ou não tem o costume de vir é que aqui, de fato, você encontra as novidades que vão estar pelo Brasil inteiro, né? Porque o Veiling, ele faz essa distribuição nacional. Então, o que está aqui, às vezes, é um lançamento que alguém fala, mas não é tão lançamento. Não, tem regiões que não recebem as coisas que a gente tem em São Paulo, né? E o Veiling vai até para além fora do Brasil, né? Impressionante. Não, e eu vi muita coisa aqui. Muita planta que eu não conhecia. Você não conhecia, né? É impressionante. Inclusive, eu estou tirando foto, anotando os Para nomes. colocar, para Para ter em casa, de repente. Para conhecer um pouquinho mais, né? Porque é muita novidade, realmente muita novidade. E como que é, assim, a Raiz Biotech, Super Garden, vocês têm uma linha B2B que vocês atendem produtores, como que é? Temos. A gente trabalha com uma linha que é a linha de varejo, que são as embalagens menores, e trabalhamos com a linha
de 25 quilos que a gente chama de linha profissional. Linha profissional. Aí a gente atende paisagista, atende jardineiro, atende grandes condomínios, grandes empresas e produtores também. Tá? Então essa linha de 25 quilos é direcionada para o pessoal que usa um pouco mais o produto, que tem áreas maiores, que tem produção. Isso em todas as apresentações, tipo hortaliças, jardins, flores? Todas as formulações nossas têm a mesma filosofia. A gente atende varejo e linha profissional. Perfeito. Para atender todo mundo. Eu vi um comentário hoje de manhã da Dominique, a seguidora do canal e membra do canal. Ela fez um comentário, né, no Stories. Não, minhas plantas estão maravilhosas, fertilização faz a diferença. Minha filha, o que você está usando? É Super Garden, obviamente. Legal. Então, para você que quer Super Garden também, tem um QR Code com desconto do Jardim Onírico. Coloca lá, Jardim Onírico no cupom, porque tem desconto bacana. Então, e assim, só um parênteses, né? Legal, coloca sim o cupom, tá? Porque tem o desconto. E eu tenho certeza que muita gente que ouve, que assiste você, entra lá, faz a compra e não esquece de colocar o cupom. Acontece. Mas aproveita porque realmente o desconto é muito bom. E como que tá, né? Vocês estão com um site novo no ar, o e-commerce está indo, e vocês entregam no Brasil inteiro, certo? Brasil todo. Sem entrega distinção. no Brasil inteiro, com várias opções de frete, tá? Mas é o Brasil todo. Você sabe que o pessoal fala, como que eu uso granular com, sei lá, uma Wanda? E o Paulo tem usado na Wanda lá em casa, você tem a haste, mas tem as folhas. E ele coloca os pelletzinhos nas folhas e tá saindo umas raízes de um calibre, meu filho. Sim. A gente está muito feliz, então, para orquidófilos também, para todo mundo, né? É o combo do nosso produto, né? A matéria orgânica, a parte de macros e micros, mais a fração biológica, que é o que faz toda a mágica acontecer. É maravilhoso. Então, olha, para quem quiser, QR Code, Super Garden. Me fizeram uma pergunta e eu não soube responder, não sei se o Beto ou você podem me ajudar, mas fala assim, eu uso já bastante osmocote, posso usar Super Garden junto? Como que funciona isso? Na verdade, não tem necessidade de usar junto. Vai usar junto, você vai estar suplementando mais, talvez, do que a planta precisaria. Tá? Não tem nenhum problema usar junto, mas não tem necessidade também de usar junto, porque a gente já traz um produto bastante completo, com macro, micro e também de liberação gradual. Perfeito. Então isso é importante, porque na verdade, às vezes as pessoas falam, puta, eu já estou usando aqui osmocote, depois eu começo a usar Super Garden. Eu dei uma pesquisada e entendi que não teria problema, porque os dois se autorregulam ali, mas o custo-benefício Super Garden é bem melhor, né? Ele é bem mais palatável ao bolso do que esses de matéria-prima muito importada, né? Exatamente. E ele tem essa liberação gradual também, né? Então, somado à matéria orgânica, que a gente acaba enriquecendo, que enriquece toda a parte biológica, né? Que isso para a planta é muito importante. Maravilha. Tá? E é um produto orgânico. Tá? Você pode ter pet em casa, você pode ter criança, você não tem risco, tá, de usar esse produto dentro de casa, seja no apartamento, numa horta. E para provar que ele está certo, o Beto, quando a gente fez a filmagem lá, no plantaram, ele comeu um pelletzinho de hortaliças, então só para mostrar que realmente é verdade. Meu amigo, boa feira para você. Obrigado. Estamos usando essa coisa maravilhosa, esse stand maravilhoso da Magna Flora. Obrigado, Vivian e Tommy, pelo esse backdrop natural aqui. E a gente segue aqui na feira porque ela já está maravilhosa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Alan. Valeu. Meu amigo, a minha sorte é tão grande que a Maria Eduarda agora está gravando, filha do Adalto, do Chique Chique. Paulo, cuidado, vai perder o lugar aqui, ó. Já tem Paulo aqui, tem a Maria Eduarda. Obrigado. Meu amigo Rafa, que eu só vejo aqui, porque eu não estou indo muito para o sul, mas eu estava falando com ele agora há pouco, daqui a pouco ele muda para São Paulo. E eu falei que a tendência é essa mesmo. A tendência é vir para São Paulo, interior de São Paulo, o quanto antes. E você, né, tem uma floricultura, né, que é a Sintonia Verde. Hoje é só online. Que é só online, tá? E o link está aqui embaixo, os contatos do Rafa estão aqui embaixo. Ó, só planta legal. Eu acompanho todo o conteúdo dele online, obviamente, porque não moro para lá e não conhecia a floricultura,
Mas já que é online, é Brasil todo. É Brasil todo. Maravilha. O que um evento como esse, para um produtor, para um lojista, seja digital ou não, qual que é a representação de um vending market para vocês, por exemplo? Para mim é o evento, é o melhor evento assim para participar, porque os lançamentos das plantas, para mim está atualizado no mercado o que eu vou vender, o que eu vou oferecer, falar contigo, falar com toda essa galera que é os influencers, assim, coisa. Então, cara, para mim é o evento, é o carnaval das plantas. Carnaval das plantas, muito bom, muito bom. É o carnaval das plantas, uma vez, 2 vezes por ano, no caso, é o vending market. Para mim é maravilhoso. E aqui você fala com produtores, você pode encomendar, você pode ver o que vai chegar para você, né? Exatamente. Você mora no sul, certo? No sul, moro em Canoas. Em Canoas, perto de Porto Alegre. Região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre, muito bem. E que tem seus desafios lá climáticos, muito frio, muito calor, é uma parte do Brasil, muita enchente, e que talvez traga Rafa para São Paulo, quem sabe? Quem sabe? Provavelmente. Pelos motivos errados, né? Mas enfim, Não, mas sempre bem-vindo. Vou estar aqui. Em breve eu estarei aqui. Muito bom. E, cara, o que você sente do mercado nos últimos, vamos dizer, 2 anos ou pós-pandemia? Você é um cara que tem um perfil super bombado, né? Grande. O que você sente do que o público está te pedindo? Do que você gostaria que o público te pedisse? Cara, eu sou um fã, todo mundo sabe, de samambaias, né? Minhas plantas, aqui, ó. Minhas plantas preferidas. O Xaxim é minha planta preferida. Dicksonia seloviana. Dicksonia seloviana, é a minha planta preferida. Pena que não tem, né, disponível. Não assim, pode, né? Não pode. Enfim, Quem quiser ver, vai no sul, lá tem bastante. Tem bastante. Tem muito. Santa Catarina tem também. Santa Catarina tem muito. Na região, na Serra, lá no sul, Gramado, por ali, é muito. Tem na frente das casas. Para contemplação. Para contemplação. Sabe que na região que eu moro, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, é uma região que tinha muita Dicksonia. Até no meu terreno tem Dicksonia, tem no vizinho da frente, na região que tinha bastante. Mas enfim, você estava falando E o detalhe da Dicksonia, né? Ela cresce 1 metro a cada 50 anos, né? Então, por isso que foi proibido a venda. É isso. Ainda bem. São 2 centímetros por ano, mais ou menos. Mais ou muito menos. lento. É muito e é por lento. isso que os vasos de Xaxim não Graças a Deus acabou o Xaxim. Cara, eu queria muito vender muito mais samambaias e coisa, mas hoje o meu mercado, por exemplo, está focado nas araças. Totalmente nas araças. Que é o que o público mais pede? Mais pede. Filodendros, antúrios, cingônio, alocásia, colocásia. Nosso amigo Henrique do Ecovivir. Meu amigão Henrique lá do Ecoa lá também. Ecoa, Henrique. O Henrique eu incomodo ele, nós estamos sempre juntos lá. Então, cara, hoje em dia as araças eu vejo que está mais... Aliás, você viu nesse corredor o samambaiaçu, que eu não sei o nome, você viu aqui? Não vi ainda. Maria Eduarda, você pode vir com a gente rapidinho? Vem, Paulo, vamos? Vamos, Paulo. Vamos, Paulo, vem. Paulo junto. Paulo, o que você está achando da feira, Paulo? Tá muito legal a feira. Eu não fiz a pergunta do iniciante ainda, mas vou fazer. Aqui. Achei, acertei. Olha que lindo. Eu não tinha visto. É um gibbon? Acho que é, né? É um gibbon, né? É plástico? É de plástico, não pode trazer plástico pra cá, gente. Olha só os esporos. Olha só que coisa mais linda. Com licença, o Paulo vai ficar aqui de lado. Deixa o Paulo aí do lado. Com licença, Paulo. Fica aqui. Tô achando que é. Obrigado por ajudar. Mas ele é um gibbon ali, ó, Alan. É um gibbon mesmo? Perdão. Olha que escultural que é. Que é esta planta, coisa mais maravilhosa. Tá certo? É um gibbon mesmo? Aqui é a mesma. Mesma planta. Viu? Aqui, ó. Belkium gibbon. Olha só. Olha como tá bonito já esse. Olha só. Acertou, parabéns. Nota 10. Alguma. Rock leva. Rock. Agora. O gibbon. É brinde? Pode levar, é de brinde. Cara, ela gosta. Gosta de água. Muita água. Gosta de água. Muita água. Aqui, ó. Muita água. É mesmo. Então quer ter uma dessas. Vamos falar aqui do gibbon, meu filho. Você é ruim de falar? Pra câmera? E se eu imitar o Silvio, Santos pra você? Você fala comigo? Piorou? Mas é uma planta que gosta de água, né? O trato
trato de uma samambaia é o trato dela. Tanto que o pessoal até chama ela de árvore samambaia também, né? Mas é uma pteridófita, né? Uma planta prima da... prima da Dicksonia, inclusive, do Xaxim, lá de distante. Isso. Na linda, parabéns. Mas é umidade alta, né? Meia sombra. Dolera só pleno também, se botar só pleno vai também. Ah, vai sol pleno? Vai. Que maravilha. Só que ela fica mais robusta ali, né? Mais atarracada. Mas ela tolera. A meia sombra, ela fica 2, 3 metros de altura. Daí ela vai embora. Que maravilha, parabéns. E só curiosidade, perdão, Rafa, uma dessa, uma unidade, quanto está saindo no mercado? Você diz já no ponto final no cliente. Isso, uma média. Eu acho que vai ser em torno de R$20, 25. 25 reais? Nesse pote aqui. Não, nem que fosse 40, gente. Maravilhoso, parabéns. Já esse aqui vai chegar a seus 400, 500 reais. Ah, maior, claro. Isso. Fala, Rafa. Já tem disponível dessa grande no mercado também? Tem, começamos agora. Porque até o ano passado era menor. Daí a gente começou o pote 23 e agora a gente está conseguindo chegar com o pote maior. Outra coisa importante, qual o tempo que essa para ficar assim? Na estufa é 2 anos e meio, 3, mas isso na estufa, né? Não é tanto, Tá lá na sombrinha, água fresca, adubo, né? Então ela e só para não confundir com o xaxim tradicional, né? Não, sem dúvida, essa aqui é 100% legalizada, pode vender. Isso aí. É outro padrão de folha e poxa, é uma super possibilidade para interior, né? O Álvaro, meu amigo, comprou uma bem menor, né? Acho que deve ter sido da Qualiflora, né? Sim. Qualiflora. Aliás, tá lindo isso aqui. Acho que é uma super opção para interior, para decoração, enfim, tá realmente... É para composição de jardins também, né? Você pegar um jardim grande que tem um gramado com plantas maiores, tudo você compõe tudo junto. Sem dúvida. Vai muito bem. Faz o macicinho dele também, fica maravilhoso. Parabéns para quem não gosta de falar, falou muito bem. Vou dar um jeitinho. Parabéns, valeu. Eu agradeço. Valeu. O jeitinho é ótimo. Obrigado, Maria Eduarda. Ó, o Paulo, que é o cameraman, não veio, mas a gente tá aqui com um tripé chamado Paulo. Ó, o bom de eventos como esse é encontrar pessoas do Brasil inteiro. Vocês vieram do Mato Grosso. Mato Grosso, de Diamantino. Mato Grosso, próxima capital, Cuiabá. Carla, e adorei o nome da empresa de vocês, Capitão do Mato, vocês abriram há pouco tempo, há 90 dias. E por isso da importância de vir para um evento como o Ovelha Market, certo? Sim, a importância para vir o conhecimento, para a gente agregar conhecimento, para levar para nossos clientes, os nossos fornecedores, nossos clientes. Seus clientes, muito bem. E Vitor, você estava falando que vocês têm um projeto lá também de reflorestamento, é isso? Exato. A ideia nossa começou com reflorestamento, né? E hoje a gente produz mudas nativas da região, então para atender a parte toda de reflorestamento. E aí, a partir disso, agregamos o garden na cidade. Que legal. Então a parte de plantas, flores, né? Para unir a parte de reflorestamento com a parte de atender os clientes na cidade, né? Que legal. Ó, eu recebi um pré-convite para ir para lá. Vocês conhecem o canal, certo? Então, que legal. Nós seguimos o canal. Muito obrigado. A audiência é qualificada. Eu falo que a minha audiência é qualificadíssima. Eu adoro isso. E convite pré-aceito, vamos ver de conseguir ir lá, dar um pulo. Não, nós vamos organizar e vamos entrar em contato, porque a gente quer levar para lá. Então, assim, o pessoal pergunta pra gente, por que não montou na capital? Mas nós estamos hoje em Diamantino, que é 180 quilômetros da capital, mas tem um público apaixonado por plantas. Aqui, o pessoal do Mato Grosso, no geral, assim... O nome já diz, né? Calorosos, amam o verde, preservação, muito bem. E aí queremos contar contigo lá. Legal. Para poder dar uma palestra, passar um final de semana com a gente lá. Legal. Em abril agora eu estou indo lá para Curitiba dar uma palestra. A palestra está super bonita. Então, convite pré-aceito. Ah, ótimo. Então, bem. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado, Vitor. E boa feira para vocês. Valeu. Obrigado. Valeu. Paulo, tá enquadrado, Paulo? Meu querido, mais um Ovelha Market, juntinhos.
que você está achando, meu filho? Me conta as suas primeiras impressões. Eu sei que você não andou todos os corredores, porque aqui é igual ao supermercado. Tem que ir corredor por corredor, aqui ó, tem que ir indo. Um por um para não esquecer nada. Não esquecer ano nada. Tá muito cheio novamente. Primeiras impressões, eu achei mais organizado de alguma maneira, no sentido de os produtores, menos coisas repetidas entre eles. Eu senti um pouco disso. Uma curadoria melhor, uma apresentação das plantas melhores, portes maiores, uma coisa que tô sentindo. Espécies assim, algumas, mas não vou citar agora, vou deixar para mostrar no segredo. Muito bom, segredo. Mas ó, esse segredo você vai ter que guardar por pouco tempo, porque eu vou sugerir uma dinâmica aqui, que pelo que você passou, o que você quer que o pessoal do Jardim Onírico veja e que pode ir lá depois no seu episódio ver também no Conta Gota. Tem uma muito boa, hein? Então, guarda aí, porque agora a gente vai junto com a câmerazinha buscar este lugar com o Ariel do Conta Gota. Então, vem com a gente, vamos fazer uma dinâmica. Deixa eu pegar aqui as coisas. Scott, fala oi. Oi. De novo aparecendo nesse canal. Maravilhoso. Com a mesma blusa. Eu acho que todos os vídeos eu tô com essa blusa. Só o adolescente liga pra isso, né? Vamos embora. Exato, vamos. Olha só. Acho lindo. Oi! Viemos até aqui para mostrar isso aqui, ó. Tudo bem? Estamos invadindo. Com licença, eu sei que é difícil tirar isso aqui, mas eu vou fazer um... Conte-nos sobre. Não é bonita essa planta, cara? É linda. O Epiphyllum, uma planta maravilhosa, é da família da... tem um cheiro perfumadíssima. Dama da Noite. Dama da Noite. A inflorescência é parecida, inclusive, outro Epiphyllum. Mas esse aqui é muito mais bonito, eu acho. O porte dele ali fica enorme. Pendente, muito legal. Fica enorme, assim. Eu tenho em casa e ele fica com a folha ainda mais larga que isso, sim. Eu acho um formato lindo e isso cheio, cara. Super fácil de cultivar. E não tinha em lugar nenhum até hoje aqui no mercado brasileiro. Primeira vez que eu vejo. Qual a ideia de preço dessa na ponta? Essa não tem ainda. Não, a menor, que é assim, está sendo cultivada nesse porte. E o preço final... Aqui? 30. Então, a gente sabe que tem aí o intermediário, vai dobrar o preço um pouco mais, né? 65, 65. Aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Dificílimo. Eu descobri aqui sem querer, que eu demorei muito. Meia sombra. Isso aqui fica, na real, gigantesco. Sem fim, assim, o crescimento dela. Que legal. Ela vai indo e, às vezes, ela dá brotação aqui no meio da folha. Lateral, assim. E um pouco de claridade aí para dar a inflorescência, né? Mas não precisa muito, não. Ele é meia sombra, vai bem e fica bem largo, inclusive. Super fácil. Não conhecia. Muito bem. Muito obrigado. Surpreendeu. Viu? A gincana da planta do Ariel. Acabou. Para quem segue este canal, já lembra da Thay e da Cida, Dona Cida do Renascer. Que tem episódio nesse canal maravilhoso. Eu entrei aqui correndo, nem falei oi pra ela, agora eu estou falando oi decente. Como tá sua mãe? Tá bem, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem? Bom. E o Renascer? Tá lá, portas abertas pra vocês. Sempre. Saudade. Muito bom. Ó, é o episódio que eu chorei que nem uma criança. E tem, olha, vocês estão sempre de parabéns. Eu adoro essas bandejinhas que vocês fazem de... Dia das Mães, sempre temática, né? Acho que é uma... A gente está tentando sempre trabalhar com uma embalagem um pouco mais leve. Tirar um pouco aquele Feliz Dia das Mães só, né? Então a gente traz as imagens, né? Que traz o carinho, o afeto da data. Um pouquinho mais clara, um pouco mais leve. O pessoal tá gostando bastante. Boa. Thay, brigadíssimo. Obrigada. Manda um beijo pra sua mãe. E parabéns mais uma vez. Obrigada, boa, gente. Boa. O Ariel... A gente já foi mais querido pela Débora, né? Nossa, cheguei aqui. Nada, a Débora Costa não quer nem saber da gente. Nem ela, nem o Fernando. Ainda bem que a gente tem Espírito Santo aqui, ó. Vamos levar então, já que eles não estão aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado, falou. Débora. Tchau, tchau, pessoal. É brinde da festa. Não, estamos devolvendo. Brincadeira, câmeras. Tudo bom, gente? Tudo bom? Bom. A gente é muito fã da Débora Costa, vocês sabem disso. Sim. O Ariel fez, né, super parte do projeto do Espírito Santo. Adoro. Numa venda super legalizada, né? No mapa e tudo mais. Com registro correto pela primeira vez, né? Muito legal isso. Então,
a Costa, daqui a pouco eu volto aqui, ver se eu encontro a Débora, mas por enquanto a gente deixa Tem aqui. eu, né, pra quebrar um galho. Posso quebrar um galho pra você? Quebrar um galhozão. Falar que planta bonita, tá ficando bem bonito. Que mais? Não, tá cheio de coisa linda aqui. Aproveita. Fala. Aproveita, fala. Não, eu fico aqui. Eu vou ficar aqui. Porque como o Paulo não veio, o tripé, ele é fixo. Olha aqui. Isso aqui é humilhação, hein? Meu filho, olha isso. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho disso aqui. Ó. Nossa, bonito, né? Lindo. Olha esse verso aqui. Cara, eu nunca tinha visto desse tamanho. Espetacular. Nunca tinha visto esse tamanho. Porte, né? Lindo, maravilhoso. Elas estão com um porte enorme ali, ó. E essa Thai Constellation também? Linda planta. Então, fica o nosso tributo para Débora, para o Fernando, para o Espírito Santo. Amém. Ó, tô aqui com o Teodoro, a Lucivanda, que me encontrou agora há pouco, tá num curso lá, não quer falar comigo. Então vai Teodoro mesmo. Na verdade não pode, ela quer ficar lá. Ela quer ficar lá. Então um beijo, Lucivanda, obrigado por falar da Rosa Karen, que é da sua filha, certo? Em homenagem à sua filha. Sim, é uma homenagem, é um produto que durante anos fizemos testes de produção. Quantos anos? Pelo menos 2 anos. A gente recebe uma variedade nova, a gente recebe algumas mudas. A partir do momento que a gente gosta da durabilidade da haste, a gente começa a trabalhar ele com mais números de plantas. E assim a gente vai aumentando e ganhando confiabilidade também quanto a resistência a doenças e pragas. Perfeito. Né? Então se leva, às vezes leva até mais. Então durou pelo menos 2 anos 2 também. anos. E essa é uma rosa que aconteceu no cultivo de vocês ou ela veio de fora? Já veio de fora. Veio de fora. Por ano deve ser lançados em torno de 70 variedades de rosas. Com você, no mundo ou? No mundo. No mundo, tá. Isso. E assim as variedades vêm para o Brasil e a gente faz testes, né? E é homenagem à Karen, que é a sua filha, certo? Sim. Que não pôde estar aqui porque ela é menor de idade. Sim. Mas ela está aqui. Sim. Em totem. Isso. Então pronto, tá aqui, ó, Karen. Isso. Homenagem à Karen. Uma linda rosa, de fato. Obrigado e parabéns, porque essa rosa é realmente linda. Valeu. Parabéns para Karen. Também tá linda. Parabéns. Agora vem falar comigo aqui. Tá gravando, eu ia gravar a saideira, Denis. E aí? Fala oi pro pessoal. Oi pessoal. Você não falou comigo. E aí, o que você achou da feira? Eu adorei a feira, tava linda. Pessoal cada vez mais organizado, entendendo como vender seus produtos. Sim, sim. Não é? Apresentação. Muito bom. Olha, vi várias novidades, né, vindo de vários lugares, várias possibilidades, então vocês estão de parabéns. Obrigado. Ó, foi totalmente improvisado essa saída aqui, porque tava já... eu tô chegando ele tá saindo. Ele tava indo escovar o dente. É isso, é bem isso. Obrigado pelo convite de estar aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também siga o Denis, ele tem um canal super fofinho no Instagram. Meu perfil lá. Meu perfil, bonitinho, ensina culinária. Eu faço lago. Faz lago. Cultivo plantas. Você é 1001 utilidades. É isso. Muito bem, tá aqui a @ do Denis, do Veiling. Se você não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe. Até a próxima. Tchau. Até, pessoal.